Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme poder estar contando com a presença de vocês aqui neste momento, com o objetivo de desenvolvermos conjuntamente mais uma conferência do nosso curso de Gnose. Hoje nós estamos aqui no dia 9 de setembro de 2012 para tratarmos do tema de número 26, sobre a morte. Para isso, adotamos a estratégia de assistir primeiramente em conjunto ao vídeo, uma videoaula cuja gravação fora feita por alunos, estudantes que assistiam à palestra presencial, tiveram a bondade de gravar para nós, postar no YouTube, razão pela qual estamos tendo acesso aqui hoje a esse vídeo. E agora então nós vamos fazer uma pequena síntese do assunto. Em seguida daremos espaço para vocês também, se quiserem fazer os seus comentários. Pode utilizar até o microfone, pode utilizar também o vídeo. E depois, e também vocês podem fazer de forma digitada. Eu só peço que à medida que eu vou expondo, vocês já pensam nas perguntas e vão colocando aí de maneira digitada, que na seguida eu leio e numa sequência para aproveitar a gravação, que a gente faz uma gravação dessa exposição. E essa gravação nós disponibilizamos lá no nosso site, lá na página também do Facebook, para aquelas pessoas que por alguma razão não puderem estar aqui presente neste momento. Então, deve estar meio apagado aí devido à falta de luminosidade do espaço que eu estou, mas é isso que nos sobra. Numa casa nós temos que conviver com todo, e o espaço melhor, onde a luminosidade fica para o pessoal que está assistindo a televisão, o Fantástico neste momento, não é isso? Então, o importante é vocês estarem ouvindo. Qualquer coisa é só falar aí que a gente dá um jeito de melhorar o som, ou você, se estiver ruim, dá uma reiniciada no seu computador que melhora. Sobre a morte é um mistério. A morte é temida por todos nós. Como nós falamos, existem na gnose as 4 colunas do conhecimento, e uma delas é a filosofia, mas não é essa filosofia corrente, essa filosofia do conhecimento epistêmico. É uma filosofia profunda do questionamento interior. Por mais simples que seja a pessoa que já fez esse questionamento, fazendo a pergunta para si mesmo: de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu irei quando eu não estiver mais aqui? E isto é uma pergunta constante que fazemos durante o desenvolvimento da nossa existência, e oxalá que nós possamos responder nessa existência, achar resposta para essas perguntas, que a maioria de nós passa por essa vida como se não tivesse passado. Não sabemos por que estamos aqui, por que viemos, para onde iremos quando estivermos mais aqui. Para saber dar resposta a essas perguntas simples, é preciso que nós arrumamos um instrumento, uma ferramenta para fazer essa leitura. E essa ferramenta é a nossa consciência. É preciso que nós a desenvolvamos, expandimos, para que quando chegar a hora de nossa morte, nós tenhamos consciência deste fato, desse fenômeno, e sabemos que estamos morrendo, e saberemos que estamos mortos quando estivermos do outro lado, nas outras dimensões.
Segundo o venerável mestre Samael e todos os mestres, a maioria das pessoas não sabem, porque já estão mortas, como dizia Jesus Cristo. Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Isso significa mortos de consciência. Então não sabe quando chegar na quinta dimensão onde está, de onde veio, por que está ali e para onde vai. O mestre Samael encontrou ali na quinta dimensão pessoas de todos os jeitos, de todas as maneiras, e encontrou uma pessoa que estava há 500 anos na mesma posição, segurando um pesado fardo, sacos, estopas. Então, quando o mestre chamou a atenção, dizendo que era para ele dar um pulinho, que ele tinha morrido, que ele ia flutuar, que estava fazendo aquela força desnecessariamente, aquela pessoa reagiu e disse para o venerável mestre Samael: quem está morto é você. E é assim que ocorre quando nós morrermos. Se nós não estivermos despertados da nossa consciência, a gente não vai tomar conta dessa morte, não vai ter conhecimento. A maioria das pessoas que morrem acabam por muito tempo fazendo as mesmas coisas, dando aula, como eu, que sou um professor, escrevendo na lousa, conversando com os alunos, respondendo perguntas, lendo livro, preparando aula, etc. O caso da Bruna vai continuar com os seus animais, fazendo estudo, cada um fazendo o que fazia normalmente, porque não se dá conta que morreu, a consciência não registra. Então é preciso despertá-lo. Para isso que esta conferência é mais uma prática dada pelo venerável mestre Samael, é uma prática para nos despertarmos para esta coisa, este fenômeno certo, exato. A única certeza que nós temos nesse mundo é que a morte em determinado momento nos virá. Então é bom nós prepararmos para ela. Como vocês notam, nas ciências epistêmicas nós temos verdadeiros mestres, verdadeiros doutores que fizeram doutorados e têm teses, têm dissertações sobre a vida, muitas nas faculdades, nas universidades, de encherem prateleiras e estantes, mas dificilmente você vai encontrar uma tese, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sobre a morte. É uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Que não tem conhecimento, é um mistério, e nós gnósticos temos que dominar esse mistério. Então nada mais adequado que o mestre nos deu essa prática. A prática consiste em todas as noites e todos os momentos que nós pudermos nos refletirmos, meditarmos sobre a morte e conversar, estabelecer um diálogo com nossa Mãe Divina, como o mestre fazia essa prática todas as noites. E ele dizia: bendita Mãe Morte, a pessoa que vai, o ser que vai autorizar a nossa morte é o mesmo que autorizou o início da nossa existência. É a Mãe Divina, é ela que nos criou, é ela que nos tirará a nossa vida. Então, bendita Mãe. Por isto existe uma igreja que eu conheci em Limeira, estado de São Paulo, Igreja da Boa Morte. Então é preciso que nós tenhamos uma conexão com a nossa mãe para que tenhamos uma boa morte. E isso vai aparecer na Ave Maria, quando dizemos: glória a Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que temos o pecador, agora, na hora da morte deste eu e da nossa morte física também. Então aí está presente uma oração
universal, antiquíssima, um diálogo com a mãe sobre a morte. Então imagine cada um de nós se nós estivéssemos no estado de dor, aquele estado de agonia terrível que a gente fica querendo que o tempo deixe de existir e o tempo não passa nunca. Imagina se não houvesse esta bendita Mãe Morte que vai nos cortar o cordão. Então ela é a Nossa Senhora do Alívio, ela vem para nos aliviar. Então a morte nesse sentido é um alívio. E tem um ditado popular que se diz que a morte, que se tem solução para tudo, não tem solução para a morte. Isto é verdade, porque a morte não precisa de solução, porque ela é a solução para tudo. Com a morte acabam nossos problemas, acabam as nossas dívidas, acaba o nosso sofrimento de ansiedade, sofrimento de angústia, de tristeza, de preocupação com o futuro, acabam as dores, e ela põe fim em tudo, pelo menos temporariamente, porque depois tudo isso tem continuidade, conforme nós vamos ver nas conferências posteriores, nos círculos dantescos. Então isto é a morte. Então eu disse aí no filme, né, no vídeo, que eu tive essa conferência com o secretário-geral Mestre Samael, Fernando Salazar Bunhol, que ele nos fez uma prática com o sino tibetano, uma prática sobre a morte. Então muito interessante. Quando nós passamos a fazer essa prática, nós vamos perder o medo da morte. Quando nós aprendermos a nos desdobrar objetivamente, a gente vê que permanece vivo e consciente lá do outro lado, na quinta dimensão. Então perde-se o medo da morte, a gente vê que ela não existe mais para nós. Então existe um livro que se chama O Livro que Mata a Morte, porque ele vai dizer sobre isso. Então quem quiser matar a sua morte, esse medo, esse terror que impera dentro de cada um de nós, aprenda a se desdobrar objetivamente. Então vamos ver esse fenômeno natural que é da morte, fenômeno biológico, como que ele se processa. Hoje à noite todos nós iremos morrer um pouquinho e sem saber. Quando dormimos, no momento da desconexão da nossa semente de corpo astral, que vai para a quinta dimensão, fica aqui na tridimensionalidade, no mundo físico, o nosso corpo físico, e ele fica sem consciência, ele fica totalmente desprovido de seu comando, nem sabe onde está, nem que existe e o que se passa, porque a consciência está fora. Então o sono é uma pequena morte, o sono é um desdobramento para uma outra dimensão. E lá a gente tem os sonhos. Como não aprendemos ainda a fazer nosso desdobramento objetivo, nós vamos sonhar. E no sonho vão passando as cenas de maneira automática, mecânicas, e nós não temos como comandá-las, não somos senhor delas, a gente é vítima da circunstância, elas vão ocorrendo ao seu sabor, a gente não sabe ali, vamos supor que a gente esteja num monte, numa montanha sonhando, que tem lá embaixo uma nascente de água, vários animais, árvores, etc, etc. Então a gente se dirige lá para a água, passa pelos animais, observa as árvores e tudo, e vai acontecer mecanicamente, não tem como mudar o sentido do percurso, porque é sonho. Quando nós voltarmos para o corpo físico, se tivermos a memória astral transferido para a memória física, essas passagens, essas representações, então nós vamos lembrar dos nossos sonhos. Do contrário, não. Então estivemos mortos. Uma outra maneira de morrer
desdobrar subjetivo e objetivamente. Então, no subjetivo, a gente dorme sonhando, de repente dá-se conta que aquilo que nós estamos vendo é uma paisagem diferente, nós damos um saltinho ali onde estamos e percebemos que flutuamos. Então, a partir daquele momento, a gente tem a consciência desperta, começa a observar tudo ali no astral, mas não sabemos até aquele momento como chegamos até ali, e de repente a gente perde a consciência também no astral e volta a sonhar novamente. Mas são processos naturais que acontecem. E a outra maneira é o desdobramento astral objetivo. Este não, este a gente comanda o processo desde o início, se projeta, vê o corpo físico na terceira dimensão e a gente na quinta dimensão, vai, executa tudo o que tem que fazer, os estudos de maneira consciente e chegando a hora volta para o corpo físico. Então essa é uma maneira consciente. A gente pode simbolizar isso como um menino que empina a pipa, então ele está ali empinando, vai dando linha, vai dando corda, a pipa vai subindo, né? E a hora que ele cisma, que cansou de brincar, ele puxa, enrola o cordão e traz a pipa de volta. E se ele tem uma má sorte, um vento, alguma coisa, passa a corda, a pipa se perde, vai para outro lugar, às vezes ele nunca mais acha. Então é assim, quando a gente está dormindo, desdobrando, o nosso cordão é puxado, o cordão de prata, a gente volta, né, para o corpo físico. Na morte ele é cortado, a gente não tem como voltar mais, perde a conexão, fica por ali permanentemente. Então isso é feito, a operação morte é um fenômeno científico que se fala que vai cortar o cordão de prata com uma tesoura, com uma foice, com isto, com aquilo, tudo isso é sentido figurado. O que corta esse cordão fluidíaco, o cordão de prata, é uma descarga energética, um raio terrível, eletromagnético, que é o raio da morte. Quando ele é colocado em nós, ninguém suporta. Até Jesus Cristo permaneceu os 3 dias naquele estado que é descrito pelas Escrituras. Conosco também será idêntico. Então esse é o raio da morte. Ele vem para fazer a operação de desconexão dos nossos corpos, e nesse momento é desconectado e a morte passa a ser uma operação matemática. O corpo físico vai para o cemitério, ele se decompõe, logo em seguida o corpo vital também se decompõe, mas ele fica flutuando ali no cemitério enquanto existe uma célula viva, e aos poucos ela vai morrendo e perecendo e as células também morrem, o corpo vital acaba morrendo. A personalidade também fica ali no cemitério, perambulando. E o que sobra nessa operação? Só sobra os valores, que é o ego, que esses eus vão para a quinta dimensão, e a essência, o pouco que nós temos, vai para a sexta, para o mundo causal, e o que nós temos de consciência também. Aí está feita a operação. No momento que o anjo da morte são anjos que trabalham para a lei divina, para o raio da justiça, para o tribunal do karma, eles colocam a vestimenta, geralmente as vestimentas espectral, com figuras de caveira, etc, etc, mas por dentro de cada um desse uniforme tem um anjo com muita sabedoria, um anjo do raio das ciências, que faz o corte desse cordão de prata. Então, e à medida que esses anjos vão fazendo o corte, vão fazendo a operação morte sob o comando da lei divina, paralelamente os anjos da vida vão fazer a reconexão da nossa futura existência. Então, o que faz os anjos da vida, né? O que trabalham na operação nascimento, que é o contrário da morte, paralelamente. Eles pegam, nos conectam
ao esperma de um futuro pai nosso. E aí fica conectado desde a sexta dimensão, a nossa essência com esse espermatozoide. E esse espermatozoide, biologicamente, é aquele que é mais forte, é aquele que vai fecundar quando o casal está em conexão sexual. Então, naquele momento, esse esperma forte vence os obstáculos e ele tem em si a essência retornante, por isso ele é muito forte. Então, essa essência fica conectada desde aquele óvulo que se fecundou com o espermatozoide e agora passa a formar a célula ovo, que vai desenvolver o zigoto e vai dar nascimento à criança. Então, aquele óvulo, né, aquele ovo fica conectado, o cordão, com a sexta dimensão. Então, a nossa essência, a nossa consciência, a nossa alma que está na sexta da pessoa que morreu, ela está ali conectada, mas ela não entra ali por enquanto. Ela vai entrar numa nova criança quando se dá a sua primeira respirada, inala o seu primeiro ar. Então o ar é vida, é pneu quer dizer pneumático, né? Quer dizer espírito. Então nesse momento ela retorna definitivamente, mas fica ligada, esse cordão sempre, que vai nos levar no sonho, no desdobramento, para todas as partes do universo. O cordão elástico vai até onde alcança o cosmos. Até onde o cosmos vai, ele vai também. Muito bem. Para estarmos então finalizando, existem o Tribunal do Karma, que comanda tudo isso, composto de 43 personagens, vamos dizer assim. São 42 juízes, dos quais vem a mestre Rabulu é um, vem a mestre Literantes também é outro, e Anubis, o jerarca da lei, que comanda tudo isto. Então, esse cordão ele é cortado em 3 oportunidades. No primeiro corte a gente tem um julgamento, que ele é muito rápido. Então, cortou o cordão parcialmente, mas a gente volta. De repente a pessoa está muito doente e você observa que ela melhora, a pessoa melhorou, fala, poxa, essa pessoa agora está sã, e nada, a pessoa vai ter a segunda e na segunda vai piorar seu estado. Então no segundo corte passa esse filme de maneira mais lenta, e no terceiro então corte é definitivo, é quando as hierarquias já processaram o julgamento, pede licença à Mãe Divina e ela autoriza o corte definitivo, o cordão de prata. Então aí acabou-se mais uma de nossa existência. Então esse julgamento é como um filme que nós estamos aqui filmando. Antigamente tinha fita, né? A gente vai filmando e quando chega lá no julgamento dá stop para o filme, nós vamos projetar de trás para frente, como a gente rebobinava a fita. Então começam a aparecer as últimas imagens resultantes das nossas últimas ações aqui no planeta Terra, e vai reproduzindo de trás para frente até chegar o primeiro momento, que é a nossa primeira inalação. Então esse é o julgamento, que a gente vai ter informação naquele instante de tudo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos ficou registrado. Há ali uma partícula chamada Kaon que registra tudo. Então o Kaon é uma partícula, como é a Mãe Divina, como é o nosso intercessor elementar, é uma partícula do nosso próprio ser. Não tem como nós enganá-los, que é Deus dentro da gente. Então podemos fazer o que quiser, de bom ou de errado, né? Mas vai ficar registrado. Essa partícula vai estar registrando. E na hora de julgamento ela entra em ação. Então quem julga nós somos nós mesmos. Kaon que vai estar ali vai ver. Então as nossas boas obras nesse instante do primeiro é muito rápido, o segundo julgamento também é mais ou menos, o terceiro é definitivo. Então ali vão ser colocadas na balança nossas boas obras e as nossas más obras. Se o braço das boas obras pender, nós temos dividendos, temos dharmas.
Se no lado das más obras for mais pesado, nós temos dívidas, são os karmas que vamos ter que pagar na outra existência. Então é assim que se processa. E a lei usa os seguintes instrumentos para nos fazer o julgamento. São 3 instrumentos. Então vão olhar na balança nossas boas e más ações e nos dar o veredito sobre isto. Vão utilizar o livro, aquilo que foi escrito por Caon. Vão ver as boas obras escritas e as más obras. Do balanço dessas vão sair um veredito para a nossa próxima existência. E por último, eles vão analisar a cana. Então o anjo diz: traga a cana. E essa cana só vai entender sobre ela nós, estudantes de gnose, entendermos o segundo fator. A cana é o símbolo da medula espinhal. Então nessa cana o anjo quer ver se tem energia transmutada. Quando a pessoa não fez a transmutação, a cana é seca. Então o anjo diz: cana seca, atira-se ao abismo, queima. Então é queimada. E ali, se nós não tivermos mais uma existência das 108 que nos são consignadas, nós iremos ao abismo. E chegar no abismo, nós vamos, como morremos sem a transmutação, significa esotericamente falar que morremos sem as águas do batismo. Por mais gnose que nós sabemos, por mais ilustração que nós tivemos sobre o conhecimento espiritual, temos a cana seca, então vamos para o limbo. E daí para frente vai encaminhando para outros círculos dantescos, que a gente vê numa próxima conferência. Muito obrigado a todos. Agora eu vou ler aqui o vídeo, né? E ver se tem uma pergunta a responder. Moriá está dizendo: ser um ateu sem acreditar em nenhuma doutrina, praticasse o primeiro e o segundo fator por curiosidade científica, mesmo se acreditar, isso seria benéfico? Seria benéfico. O segundo fator, ele foi demonstrado cientificamente e comprovado cientificamente na famosa equação estênica de Einstein, né? Aquela de energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então ele provou a veracidade da transmutação, é o que quer dizer essa equação. Então até cientificamente seria bom que as pessoas fizessem a transmutação, elas ganhariam saúde. Eu posso dar um testemunho, eu nunca fiquei doente, então eu teria um grande ganho de minha saúde, mesmo que não fosse levado pelos aspectos espirituais. Mas um ateu, dificilmente ele vai ter uma disciplina, né, para conseguir fazer isto. Ele vai ficar como joquete, a sabor dos seus erros, que os levam para onde quiser, e vai se tornar uma vítima das circunstâncias. Bruna, existe um distúrbio psicológico chamado despersonalização. Nesta patologia a pessoa não tem discernimento, não sabe se está sonhando ou se está acordado. Isso desencadeia uma série de outros problemas. Isso poderia ser uma pessoa que não despertou, que não trabalhou os fatores de evolução da consciência, autoobservação e não desenvolveu seu discernimento. Bem, a pessoa que não despertou, que não trabalhou os fatores, só pode ser uma pessoa que teve acesso ao conhecimento de maneira teórica e não praticou. Esta pessoa, possivelmente, que você está descrevendo, ela se enquadra dentro de um karma que é atribuído de cunho mental, de cunho psicológico, esse karma, e ele é um karma característico de todas as pessoas que tiveram acesso ao conhecimento
em existências passadas e não praticaram ou utilizaram esse conhecimento para o mal. Essas pessoas, quando chegarem a essa existência, vão ter que pagar esse karma. E aí elas querem, de toda maneira, ter acesso ao conhecimento espiritual, aos poderes, etc, etc. E a lei entre a ação descoloca complicações psicológicas e elas não conseguem. Haja vista os esquizofrênicos, bipolares, deprimidos, etc, etc, todos possuem a síndrome psicológica, a síndrome, porque não é doença é aquilo que tem cura, e essa síndrome não tem cura. Então essas síndromes são kármicas, e essas pessoas são todas voltadas à parte espiritual, sabem muito de espiritualidade. Eu tenho um cunhado portador dessa doença, esquizofrenia, ele sabe muito mais de gnose do que eu, sabe tudo, de conhecer outras pessoas na gnose. Eles são realmente muito, possuem todo o conhecimento de forma intelectualizada, porque essa doença colocada neles não afeta eles, a parte intelectual, ela afeta a razão, né? Afeta o juízo. Então eles passam a não ter condição, e quando chegava uma pessoa dessa, no tempo do movimento instituído, perguntava para o mestre Rabulu o que fazia. Ele sabia que não tinha como, as pessoas tinham que pagar seu karma. Então ele dizia que se procurasse um médico, um psiquiatra, e buscasse um tratamento, quando tivesse uma carta de cura do seu médico, podia iniciar os estudos gnósticos, matricular numa fase, que naquela época era por matrícula, e infelizmente nenhuma dessas pessoas voltavam, porque, como eu disse, as doenças psicológicas são síndromes, e por ser síndrome elas não têm cura, podem ter melhoras. Então é assim, infelizmente. Antônio Raimundo está dizendo: a morte é a coroa de todos. Não devemos afligir as almas que se desencarnaram com o luto, e portanto oremos aos mortos, brindando-lhes alegria e paz. Realmente o Venerável Mestre Samael nos deixou praticamente um mandamento que nós devemos orar pelas pessoas que morrem, pelos mortos, para ajudar-lhes nesta passagem. Elas precisam de nossas orações, e é uma questão de cidadania e de respeito. Uns levam, no caso nós brasileiros, levamos flores ao cemitério no 1º de maio. Os orientais levam comida. E um desse ascético que vocês estão dizendo, um ateu, perguntava para o japonês: vocês são bobos, tontos, terrivelmente tontos, por que vocês levam comida para os mortos se eles não comem? E a pessoa diz: bom, é que você também é igualmente a nós, por que está levando flores se eles não veem? Então é isso que ocorre, mas os dois estavam errados, mas o japonês sabia, né? E todos nós sabemos que os mortos estão ali, eles se alimentam da parte vital das flores e da parte vital do alimento. O seu corpo vital, a sua personalidade se alimenta disto. Então é preciso reverenciar esses mortos neste sentido. Aqui a Bruna: ou seja, será que toda doença psíquica não é resultado de uma falta de trabalho íntimo? Sim. Toda doença psíquica é produto da desconexão da pessoa com seu real ser interno. E isto é a doença atual do século, do nosso momento atual. A humanidade está doente, a humanidade está deprimida, está bipolarizada, está esquizofrênica, porque a humanidade está desconectada do todo. Não tem um sentimento de pertencimento a esse todo. Esse todo no grego é holos.
E daí que vem a parabolismo. Então, holisticamente, as pessoas se sentem apartadas de Deus. Isso lhes traz insegurança, lhes traz esse sentimento de não pertencimento, e vem as doenças terríveis, se sente essa separatividade. Então é preciso promover a reconexão, se conectar novamente com esse todo. E isso só é possível por meio da mística, espiritualmente falando. Aí tem o Moriá, por consequência, a morte de fato é a ausência de consciência perfeita. Para um ser consciente não existe, como o venerável mestre Rabulu nos dizia, deixou escrito nos seus livros: estar para mim nesse corpo doente, nesses tempos, é um peso. A morte seria um alívio. E eu não vejo a hora que ela chega, né? Porém, eu cumpro com a minha obrigação. Então, doente, ele escrevia os livros, ele fazia tudo o que era necessário, mas a morte seria um alívio para ele, né? Bruna, Márcio, não existe um julgamento depois da morte, quem o faz? Então, não sei se o Márcio estava na hora da nossa exposição. Nós falamos, Márcio, que existem 3 julgamentos. Um primeiro breve julgamento, onde há um pequeno corte do cordão de prata, o segundo mais lento, e o terceiro definitivo. Quem faz esse julgamento de nós somos nós mesmos. A nossa partícula do nosso ser divino, que está em nós, chamado Kaon, ela tem tudo escrito, o que nós fizemos de bom e de ruim. Ela vai ser ali a redatora. E a gente está assistindo julgamento no salão, então tem um redator, subredator. Então ela que é a redatora, porque ela escreveu tudo e ela vai ser a leitora. Então, nesse momento do julgamento, é o momento que nós nos arrependemos, choramos, prometemos que, se voltarmos, faremos tudo diferente. Aí depois nós esquecemos e passamos a fazer tudo igual quando voltamos. Então, isso que ocorre. Então, respondendo a tua pergunta, somos nós mesmos, e quem dá a sentença de julgamento, o resultado de tudo isso, quem dá o veredicto, são os 42 juízes, e quem dá a assinatura final é Anubis. Depois vem Márcio, creio que a nossa própria consciência de julgamento, posso estar errada, a Bruna então acertou. Pedro Paulo, é isso mesmo, Bruna, Caon, então está certo. Depressão, que é a doença do século XXI. Então, o Wanderson está dizendo, uma pessoa que mantinha uma prática de solução do ego, mas sem a prática do Arcana ZF, na próxima encarnação ela pode se lembrar deste conhecimento da vida anterior? Perfeitamente. Até sem a prática do segundo fator, que é a prática dos solteiros, podem despertar a consciência trabalhando adequadamente, com a morte contínua, até 50%. Então são 50%, aliás, até 25%, desculpe, né? São 25% de consciência. Com 50% a pessoa ganha o direito de ir para a ilha secreta. Então, com 25% já é uma consciência enorme em relação ao média da humanidade. É a pessoa que tem um olho no paraíso, no mundo cego, né? É rei, então essa pessoa é rei. E certamente essa pessoa com 25%, ela criou o seu embrião áureo, embrião da consciência, que vai ficar para sempre, e ela criou um 7 de gravidade, que lhes permite, quando voltar na outra existência, começar
a partir daí de onde parou. Na sequência aqui das perguntas, Moriá dizendo, lembro-me de ter lido sobre a ilha nas obras de Fukanari, né? Então, essas ilhas, a ilha realmente é uma ilha secreta, é uma ilha sagrada, preparada pela divindade para quando agora estiver acabando o mundo, aqueles que estiverem trabalhando realmente sobre si mesmo, com fatos concretos, estiverem ao nível de até 50% de consciência desperta, ganharão o direito de continuar o seu trabalho lá. Que as pessoas precisam de tempo e espaço para darem continuidade ao seu trabalho. Então a ilha é um caso concreto, que existe realmente, é a nossa terceira possibilidade de salvação. Pedro Paulo, mas só atinge esse 25 aliado com a castidade, certo, professor? Perfeito. A castidade, na sua plenitude, ela passa pelo segundo fator de evolução da consciência. Sem castidade não se consegue nada. Primeiro que tem que equilibrar os centros com a morte, e equilibrando é que vem a castidade. Castidade significa centros eletromagnéticos da máquina humana equilibrados. Os solteiros que não praticam a transmutação e praticam a sublimação podem ter a chance de atingir 50% de consciência desperta? Não. Para atingir 50% precisa estar casado, fazendo a transmutação, solteiro, com o método da sublimação e do mantra Hansar, só consegue segurar a energia, mas não consegue despertar consciência nenhuma. Para despertar a consciência precisa estar fazendo a morte. Então só consegue um solteiro até 25%, como dita pelos próprios mestres, Venerável Mestre Rabunu e Venerável Mestre Samael. As pessoas que tiveram 49 serão condenadas ao abismo? É a pergunta, vamos dizer assim, boa, né? Pergunta capciosa, de pegada. Não. Condenado a abismo são as pessoas do quinto caminho, da quinta possibilidade. A pessoa com 49%, ela está na quarta caminho, na quarta possibilidade. Acho que você não teve acesso a essas informações que estão no site, onde nós falamos disto no nosso encontro presencial. Mas vou fazer uma breve exposição para você, muito rapidinho. Então, nesse planeta, ele produz 7 raças raízes, dessas 7, durante a sua existência viva. O planeta vivo, depois ele também morre definitivamente. E para ele morrer definitivamente, ele tem morte intermediárias, que é nós. Então ele passa por 7 mortes, 7 nascimentos. Então ele morreu a primeira vez da raça hiperbórea, morreu a primeira vez, a segunda pode desenvolver a raça polar, a terceira a raça hiperbórea, na quarta a raça atlântida e agora na quinta a nossa raça área. Depois vai ser a raça curandi e por último a 7ª raça solar. Então uma pessoa, nós temos 5 possibilidades de salvação, vamos assim dizer, 4 boas e uma ruim. A primeira possibilidade é que durante o desenvolvimento de uma raça dessa, a raça raiz, no caso a nossa quinta, durante 25.965 anos, nós podemos nos libertar de 5 maneiras. Então, a primeira é ir para o absoluto. Libertar-se é livrar-se das leis do karma, da roda do samsara. É para isso que nós estamos aqui. Então, ir para o absoluto é a primeira possibilidade. Infelizmente, não estamos nessa. Quem é de nós que foi para o absoluto? Alguns foram durante essa raça e matematicamente a chance de ir é de 1 por bilhão. Então, de 8 bilhões de pessoas,
seriam 8 iniciados candidatos ao absoluto. Não somos nós, infelizmente. Tem que despertar 100% de consciência, se crucificar. Então foi Jesus Cristo, Samael, Rabulu, os apóstolos do Cristo, Maria Madalena, Maria e outros e muitos outros, Buda, né? Nos restou a segunda possibilidade de sair da roda, que é ir para a Nirvana. A Nirvana é a antessala do absoluto, é tirar as férias eternas. Mas para ir para o Nirvana tem que ter muita consciência desperta e estar trilhando as escalas das hierarquias angelicais, anjo, arcanjo, serafim, potestade, trono, possessões, querubins. Não somos nós, então perdemos essa possibilidade também e não tem mais tempo, o tempo está acabando para todos. Então nos restou o terceiro caminho, que ainda é possível. Terceiro caminho, para quem não conseguiu se classificar para o absoluto e nem ir para o Nirvana, vai-se para a ilha. É para uma pessoa que está trabalhando de fato, concreto sobre si, mas não tem mais tempo, e vai ficar sem espaço com a dissolução do planeta, então vai para a ilha para ter espaço e o tempo para continuar seu trabalho. Ela precisa ter 50% para ir para a ilha. Se não tem 50% de virtudes, é uma laranja podre que vai estragar as outras. Então é muito bem selecionado. Mas essa terceira possibilidade, será que nós já somos candidatos à ilha? Lógico que não estamos aqui para sermos enganados, não temos 50% de consciência desperta. Então nos resta a quarta possibilidade que encaixa essa pergunta que você fez. Com 49%, abaixo de 50%, nós caímos na possibilidade do resgate anunciada por Jesus Cristo. De 2 senhoras estão no campo, uma vai e outra fica, de 2 estão no moinho, outra vai e outra fica, então é 50% de possibilidade de 8 bilhões, então seria 4. Isso daí será resgatado pelas naves antes da degradação total do planeta. Então entraremos nisso. Na casa de meu pai há muitas moradas, seriam resgatadas para outras moradas e lá desenvolveria o restante de sua existência, de suas vidas, possivelmente nunca mais voltaria para cá. Então o Pedro Paulo, vamos lá na sequência, Bruna. Mas caso a gente consiga ir à ilha, consiga trabalhar, pratique a morte total do ego e entre para a próxima raça raiz, ela tem chance de um dia chegar ao Nirvana, ou absoluto, começando a outra raça, a 6ª raça Kurandi, começa tudo de novo e renovam-se todas as possibilidades. Voltam para todos nós as 5 possibilidades, que nós esquecemos de falar da última, né? Na pergunta anterior. Se não fomos para o absoluto, não fomos para o Nirvana, não fomos para a ilha, não fomos para o resgate, para a outra casa de nosso pai, sobra a 5ª possibilidade, que é ir para o abismo, para os 9 círculos dantescos, conforme vamos ver nas próximas conferências, para que possamos lá purificar as nossas imperfeições e voltar a limpar a nossa essência. Mas se formos para a ilha é porque nós temos chance de sermos introduzidos na 6ª raça, que começa em 4 períodos, em 4 idades: a primeira idade de ouro, a segunda idade de prata, a terceira de bronze e a última de ferro. Na idade de prata, de ouro, possivelmente não seremos inseridos, porque a pessoa que está na ilha para ser inserido nessa idade de ouro é preciso ter 100% de consciência desperta. Se tem 1% de ego, é laranja podre e vai contaminar aquela civilização ali pura, de essência pura, de inocência. Então, se uma pessoa atinge 100% na ilha, ela tem a possibilidade de ser inserida então na 6ª raça, né, na idade de ouro. Senão, ela vai ser inserida no desenvolvimento das outras idades. Possivelmente ela até retroage e acaba sendo inserida no momento que a roda estiver passando na 5ª idade, na 4ª idade, que é a idade de ferro, até em recorrência no momento que nós estamos agora. A gente vai ser inserida lá.
Pedro Paulo, professor, se uma fatalidade, o aspirante ou estudante desencarnar, a lei divina considera uma nova chance para continuar o seu trabalho, mesmo que esteja na 108 existência? Perdão. Muito boa a sua pergunta, Pedro. Nós temos 108 existências reverendada pelas 108 vacas no ritual que faz os brahmanes, 108 voltas em torno da vaca sagrada, e das 108 contas que tem no colar de Buda. 108, se você somar cabalisticamente, 1 mais 8 dá 9, que é o símbolo da nona esfera, do arcano Zef. Então isso que quer dizer. Então nós temos, 9 significa nascimento, está relacionado ao sexo, tudo que tem 9 é nascimento, nona esfera. Então 108 existência é o período que nos dão para uma volta, né, da roda do Samsara, e acabando a 108 não tem mais nenhuma chance. Preciso seguir em frente, né? Nós temos chance até 107 de fazer o trabalho de sair da roda. Do contrário, nós vamos ficar presos à roda, então a gente volta a evoluir com ela, com a roda. Evoluímos até 108 e acaba, vamos para a evolução. Então até isso já está contado. Sou obrigado a revelar para vocês, saibam todos que toda a humanidade já foi julgada, nós já fomos julgados. Isso está descrito pelo próprio Daniel Mestre Samael. E nosso veredito não foi muito agradável. Todos nós herdamos por direito próprio o abismo. Então todos nós somos habitantes do abismo, estamos ali distribuídos ao longo dos 9 círculos dantescos e residimos em cada uma dessas camadas de acordo com nossas transgressões. Mas ao conhecer a gnose, nós temos chance de sair de tudo isso. Então se trata de salvar o chapéu do afogado, como diz o mestre Rabulu. Temos condição de sair disso daí. Então no julgamento coletivo nós já fomos, mas temos chance de sair bem no julgamento individual, que são esses 3 que nós vamos fazer. Mas toda a humanidade, infelizmente, o campeonato está acabando. Nós estamos na 108 já. Somente as pessoas que nasceram e conheceram esse ensinamento, pessoas que nasceram anterior a 1950, é que possivelmente esteja na 107, que é o meu caso. Eu nasci em 1950, então estou em cima da risca de cal na linha de pênalti, né? E as pessoas estão no fim. Então nós temos agora o restante dessa nossa 108 existência para fazer tudo que não fizemos em 107, para a nossa liberação, sair da roda, ou ir para a ilha, ou tentar alguma coisa, senão vamos para o abismo, infelizmente. É como um campeonato que nós jogamos mal, nosso time caiu para a 2ª divisão, e lá nós temos chance na repescagem, né, de chegar à 1ª divisão novamente, mas só vamos chegar se jogarmos bem. Então jogamos mal até hoje, caímos e podemos reconectar se jogarmos bem essa última partida que nos falta. Então já estão aqui acabando as perguntas. Eu agradeço a todos por essa oportunidade de estarmos falando aqui conjuntamente dessas coisas nos dias de hoje, que são momentos raros, não muito vistos mais na humanidade, né?